Eu quero começar com essa pergunta: por onde as pessoas deveriam começar? Quais dicas você traria para essa pessoa que está chegando nesse universo de teologia, que tem tantas faculdades, tantos seminários e tanta gente agora, depois da pandemia principalmente, com cursos livres? Como ele deveria começar? A primeira coisa que eu colocaria no papel é o seguinte: o que eu faço hoje e o que eu me vejo fazendo no futuro exige uma educação formal ou não. Então, quando você fala assim, hoje eu sou líder de louvor, mas eu quero ser um pastor na área de música e tal, cara, eu acho que você precisa de uma educação formal. Hoje eu sou líder de jovens, mas no futuro eu quero ser um plantador de igrejas. Cara, eu acho que você precisa de uma educação formal. Cara, eu sou hoje uma pessoa que já fez alguns treinamentos e eu quero ser um missionário transcultural. Eu tenho certeza que você precisa de educação e treinamento formal específico na área de missões. Agora, existem coisas que você não precisa de um treinamento formal e para essas, a melhor maneira de começar é começar fazendo. Então, você ser missionário no teu contexto local, com o qual você já tem familiaridade, a cultura já é a tua própria cultura, isso você deveria começar hoje, e enquanto você faz, você busca aprimoramento, aperfeiçoamento. Beleza, botei isso no papel. O que eu quero fazer? Será que isso precisa de educação formal? Aí a gente vai começar a conversar a respeito de que tipo de educação formal que você precisa para desempenhar o que você vai querer fazer no futuro, certo? Então, quando a gente fala que tipo de educação formal, o que eu tô querendo dizer? Primeira coisa, você precisa de reconhecimento do MEC? É uma das coisas que você precisa colocar no papel. Eu quero dar aula em universidade. Muito provavelmente você vai precisar de um curso reconhecido pelo MEC. Você já tem um bacharel ou um curso superior em alguma outra área? Isso influencia se você precisa ou não de um curso de teologia reconhecido. Não, eu sou historiador e eu sou formado pela faculdade tal. Talvez você não precise de um curso de teologia reconhecido pelo MEC, porque o teu curso superior em história já te dá uma formação superior e talvez você não precise desse reconhecimento pelo MEC num bacharel. Com o teu curso de história, você pode fazer um curso livre de teologia e depois fazer um mestrado em teologia, se você quiser. É uma possibilidade. Então, você vai ter que montar, de acordo com o teu planejamento futuro, os passos que você vai tomar no presente. E esses passos que você vai montar no presente, você vai olhar para o futuro e vai falar quais são os pré-requisitos, as coisas que eu preciso absolutamente, que não dá para viver sem, certo? Que eu tenho que começar a fazer aqui agora. Eu quero fazer um mestrado no exterior, um doutorado no exterior. Como que tá a tua língua estrangeira? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é isso, olhar para o futuro. Onde você quer estar, o que você quer fazer? Quais são os pré-requisitos para estar nesse lugar onde você quer estar? E a partir daí você vai montando aquilo que você quer fazer, que você precisa fazer. Algumas dessas coisas você precisa considerar com muito carinho, com ou sem reconhecimento do MEC, a educação formal em teologia. Toda posição futura no ministério que envolva ensino, o pastor envolve ensino, o plantador de igreja envolve ensino, o conferencista, o pregador itinerante, todas essas que envolvem ensino, tem excelentes ensinadores que não passaram pela educação formal? Tem, mas eles são a exceção. E você não tem por que pensar a respeito de si mesmo como a exceção à regra. Então, pense em si mesmo como a regra e busque essa educação formal, reconhecida pelo MEC ou não. Por quê? A não ser que ele se ache o Martin Lloyd Jones, né? Aí ele... Então, pois é, o Karl Barth mudou a história da teologia sem ter um doutorado. Mas ele é o Karl Barth. E ele teve uma série de problemas na vida pessoal que um doutorado não resolveria, mas teve. E assim, um passo de cada vez, sem dar passos maiores do que a perna, porque o que a gente vê hoje muito, e muitas vezes a gente tem que lidar com pessoas que não passaram por essas etapas e estão por aí prejudicando o ministério, fazendo com que eu faça um vídeo e passe o dia da pauta me decidindo se eu vou citar o nome do camarada ou não, porque o cara falou uma besteira absurda e eu tenho que passar o dia falando, não, eu tenho que abordar esse tema, mas eu vou falar o nome do cara ou não vou? E seria resolvido se o cara tivesse ido estudar antes de pegar no microfone, porque muitas vezes são pessoas de bom coração. Tem caras aí que estão projetados para o cenário nacional e que às vezes se meteram em encrencas. Você vai conversar com o cara estava na melhor das intenções, mas ninguém falou para ele, quando ele tinha 17, 18, 22 anos de idade, cara, pro que você almeja fazer, você precisa passar pela etapa da educação formal. Alguém que vai chegar, como o Dr. Stephen Kirchner chegou para mim, no primeiro trabalho que eu entreguei para ele, no seminário, e eu fui pro seminário
trabalho, eu já tinha uma base muito boa, eu não tinha uma base mais ou menos. E alguém que vai pegar o meu trabalho vai falar assim, olha, primeiro trabalho que eu entreguei para ele, fala, olha, isso daqui tá muito bem escrito, tá muito bem embasado, mas você precisa deixar o texto bíblico falar mais do que você. Alguém que vai chegar como o Ziel Machado faz e vai dar as regrinhas chatas do Ziel, cara. As regrinhas chatas do Ziel me salvam de passar tanta vergonha. As coisas que ele aprendeu no Regent College lá. Eu lembro que meu pai conta que no começo da década de 80 ele tava com o Dr. Shed e aí ele falou, Dr. Shed, eu tenho uma tese. Dr. Shed ia dar aula lá na Flandre na década de 80 e meu pai falou uma tese que ele tinha. E aí eu lembro direito, meu pai conta assim que o Dr. Shed virou, que tese legal, fechou, bem amarrada, muito boa, mas será que é bíblica? E assim, o meu pai, ele fala com muito carinho sobre essa observação, porque era isso, muitas vezes a gente acha que tá detonando e não é bíblico. Você, Isaac, a sua experiência, seu caminho, qual seria essa dica? Porque o que eu entendi do Fontana é o seguinte, não dá para dar o caminho certo, porque depende qual a trilha de cada pessoa vai fazer. Uma coisa eu concordo com o Fontana é o seguinte, se você, eu sou músico, não vou ensinar, mas se você é músico muito de projeção, você tá querendo ser, você tem que estudar teologia. Eu acho que tem uma questão de os propósitos do indivíduo, mas também eu acho que tem uma questão também de vocação envolvida. Eu lembro que vou começar a contar a minha história, eu lá no mestrado, lá nos Estados Unidos, aí liguei pra casa, cansado, aquela coisa, rotina de leitura que você conhece bem, Fontana, 700, 800 páginas por semana, aquela coisa louca de mestrando em teologia e tudo mais. E aí eu liguei pro meu pai, né, pastor, experimentado na vida, trocentos anos de ministério nas costas, formação acadêmica. Aí eu falei, pai, tá meio complicado, meio difícil, é monótono, nariz nos livros, tô respirando ácaro de biblioteca como se não houvesse amanhã. E aí meu pai virou pra mim e falou, meu filho, quer moleza, volta pro Brasil. Isso daí é pra quem quer e pra quem tem vocação, não é pra quem tá querendo ver e testar. Então, eu acho que começa por aí. Eu acho que um senso claro de vocação ajuda nesse processo de escolha, sabe? Eu tenho um senso claro de vocação para servir a igreja, quer seja como um pastor, quer seja como um missionário, quer seja como um músico, seja lá como for, eu tenho o meu senso claro de vocação, porque é justamente o senso de vocação que vai nos ajudar a atravessar as agruras da teologia, do estudo teológico, as agruras dos anos áridos de aridez da vida teológica, muitas vezes dentro de um seminário ou dentro de uma faculdade teológica. Então, se a pessoa não tem um senso muito claro de vocação, então eu acho que a chance de não dar certo é grande. Além desse senso de vocação, eu acho que a pessoa tem que tirar do radar toda e qualquer formação teológica que de alguma forma desconecte ela da igreja, sabe? Se é uma formação teológica que desconecta o indivíduo da igreja, essa é uma formação teológica manca, que eventualmente ela pode ser excelente do ponto de vista acadêmico, eventualmente ela pode ser, pode apresentar os mistérios de maneira profunda e tudo mais da teologia, etc e tal, mas ela perde vida, né, se o indivíduo está desconectado da igreja. Então, uma das coisas que mais me custaram no meu programa de mestrado, nos 2 programas de mestrado que fiz, foi que em alguns momentos eu estava me vendo bastante desconectado da igreja e isso não me fazia bem. Isso não fez bem pro meu casamento, isso não fez bem, na época eu estava fazendo mestrado na PUC, eu estava já recém-casado. E aí não fez bem pro meu casamento, minha esposa sofreu pra caramba. Então, assim, tem que ter um senso muito claro de vocação e a formação teológica não pode desconectar o indivíduo da igreja. Porque se desconectar, a chance de começar aí um negócio que não vai dar certo é grande. Porque normalmente o pessoal corre atrás do bacharel, corre atrás do mestrado, corre atrás do doutorado, corre atrás disso e daquilo, e foca tanto no diploma, tanto na coisa, etc e tal, e se esquece que formação teológica, educação teológica, ela tem essa dimensão teórica que está acontecendo dentro do seminário, dentro da faculdade, mas ela tem essa dimensão prática, que acontece dentro da igreja, dentro da missão, dentro do ambiente onde o indivíduo vai colocar em prática essas ferramentas que ele está adquirindo de maneira acadêmica, né, dentro do ambiente acadêmico. Então eu diria essas duas coisas, tem que começar por um senso de vocação muito claro e não pode desconectar da igreja. Se desconectar da igreja, tem algum problema errado. Aí eu tenho uma pergunta para você, Isaac. Eu percebo, no tanto que eu te conheço nas nossas conversas, na relação que eu tenho contigo, que a sua trajetória, ela te transformou. Eu não sei se ela foi transformada no meio do caminho, e a impressão que eu tenho é que foi, mas não tenho certeza, mas a impressão que eu tenho é que a tua trajetória te transformou. Do professor de seminário, talentoso, estudioso, bom comunicador, quando se descobre plantador de igreja, é outro Isaac. Outra coisa. Aí eu não sei se isso aconteceu de fato,
E Não, como sim. que foi isso para você? Sim, isso aconteceu. E é aquela história. Hoje eu estudo para minha igreja. O fim é a minha igreja. A questão do doutorado, né? Tanto eu e você estamos observando doutorados aí e tudo mais. Na verdade, eu já comecei esse processo, né? Então, chegou no momento que eu estava escrevendo um research proposal e aí eu falei, cara, mas isso daqui não vai abençoar em nada, ou vai abençoar muito pouco a minha igreja. Decidi dar um delete, já tinha, sei lá, 5, 10 mil palavras escritas já pro meu research proposal, deletei tudo. Falei, não, vou começar a procurar uma área de pesquisa que me ajude a pesquisar alguma coisa que vai abençoar a igreja. E aí parece que ganhou víscera o meu estudo teológico. Quando a Urbana surgiu na minha vida, muito embora eu sempre estive engajado com a igreja, mas eu era sempre aquele pastor que compunha uma equipe, né? A Igreja Batista do Morumbi, eu era o pastor lá de ensino e tudo mais. Antes era o coordenador da área de ensino lá na comunidade Batista em Moema. Então sempre era aquele cara que compunha uma equipe. Eu não tinha essa responsabilidade de, sabe, servir a igreja como sirvo hoje sendo o pastor líder da minha igreja. Então, quando a Urbana surgiu na minha vida, a minha trajetória teológica ela mudou completamente. Talvez seja por isso que eu esteja um pouquinho mais dogmático, né? O pessoal que é biblista fala, nossa, o Isaac virou um dogmático. E os caras que são dogmáticos olham para mim e falam, nossa, esse cara é muito biblista, ele cita muito texto hebraico, cita muito a Septuaginta, esse cara é muito biblista para ser um dogmático. Então, mas foi justamente a igreja que me deu esse refinamento teológico, talvez, por assim dizer. Eu acho que a igreja tem esse poder de chamar qualquer pensador, professor, para o chão da vida, né, cara? A gente vai percebendo tanto, e não quer dizer que a gente não tenha que estudar e se aprofundar em temas que não vai ser conversado no dia a dia da igreja, mas que está solidificando a gente falar as coisas básicas com firmeza. Eu acho que isso é uma diferença. Você não precisa citar o texto original para que quem tá te ouvindo fala assim, ele sabe do que tá falando, ele não tá falando... É um pouco diferente isso. Você tem o chamado de Deus para servir numa igreja? Esse é o ano que você deve começar a estudar teologia. Oi, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e também sou professor na Faculdade de Teologia FLAM e eu queria apresentá-la para você. Esse ano, o curso Bacharel em Teologia, reconhecido pelo MEC e que eu cursei e recomendo, está em EAD. Você vai poder cursar em sua casa. Uma faculdade com mais de 45 anos de existência, onde você vai aprender tudo sobre a Bíblia, exegese, se aprofundar nos textos bíblicos, mas de forma prática e missional, onde você vai poder servir a igreja com excelência. Dê o seu primeiro passo de fé e começa esse ano o seu estudo teológico. Clica aqui no link e a gente se vê lá na sala de aula.